De volta pela sua TV Itararé com o Direto de Brasília, neste final de semana de Páscoa, levando as informações para você do que aconteceu de mais importante na capital federal relativo aos paraibanos. E os 9 coordenadores de bancadas do Nordeste vão estar se reunindo na próxima quarta-feira para definir uma pauta para uma audiência com a presidente Dilma Rousseff. Acompanhe os detalhes com a reportagem do Direto de Brasília. Por iniciativa do deputado Wilson Filho, os 9 coordenadores de bancada dos estados nordestinos na Câmara Federal vão se reunir na próxima semana e montar uma pauta para uma audiência com a presidente Dilma Rousseff. O coordenador da bancada nordestina, deputado Júlio César, do PSD do Piauí, falou à equipe da TV Itararé sobre o assunto. Na próxima reunião, nós vamos, por sugestão do Wilson e outros deputados, eleger os coordenadores de cada estado e fazer o conselho da nossa bancada. Seriam os conselheiros maiores, além de todos os membros, evidentemente. E nós vamos, depois da eleição, da escolha dos coordenadores de cada estado, reunir para discutir os problemas de cada estado e, dentro dos problemas de cada estado, os que são comuns a toda a região nordestina. Muito importante esse tema, né? E que nós possamos ter aí um saldo positivo da bancada do Nordeste com a presidente da República, Dilma Rousseff. Vamos agora para a nossa entrevista especial de hoje. O convidado é o deputado do PMDB da Paraíba, veneziano Vital do Rego. Ele que vai conversar conosco no Direto de Brasília, a partir de agora pela nossa TV Itararé. Primeiro que tudo, a alegria de poder tê-lo conosco aqui no programa. Satisfação tê-lo conosco. Boa tarde, deputado. Boa tarde, meu querido Napoleão. Um grande abraço, fervoroso abraço a esse amigo, vigilante, olhos de Campina e do Estado sobre as atuações parlamentares dos senhores representantes de Campina e do nosso Estado, e eu me incluo. Fico feliz quando você generosamente e profissionalmente abre esse espaço para que nós nos dirijamos aos nossos amados filhos de Campina Grande para tratar sobre iniciativas, ações que estão sendo desenvolvidas, o nosso trabalho e a nossa presença na Comissão de Reforma Política, na Comissão de Justiça e, obviamente, as matérias por nós já apresentadas e que ganham a sua tramitação normal. Muito grato pela atenção e me coloco à sua disposição. Deputado, o senhor entra agora na Frente Nacional em Defesa das Universidades. Campina Grande é um polo universitário do país. Como é que o senhor vê a perspectiva desse trabalho? Verdade, é uma referência nacional, não apenas para nossa região. Eu tive a honra de poder ser convidado por diversos reitores, principalmente pelo nosso reitor da Universidade Federal de Campina Grande, professor Edilson, e lá com outros companheiros estivemos, primeiro para ouvir as reivindicações, depois para nos colocar plena e totalmente à disposição. Penso que a presença parlamentar, não apenas com as condições que temos hoje, através da aprovação do orçamento impositivo e com isso, Napoleão, permitir ajudas às universidades, temos mais instrumentos para trabalhar e para defender o ensino público universal gratuito e de qualidade. Essa frente permitirá a todos nós, as autoridades públicas constituídas, aos próprios reitores, professores, juntamente com o governo federal, de identificarmos definitivamente uma ação que perdure, até porque não há de se ter na contradição entre o que o governo federal planta, diz e dissemina sobre a pátria educadora em relação àquilo que devemos ter no tocante aos investimentos à universidade pública. Então, é uma iniciativa, tomara que não seja simplesmente uma frente sem que ela possa produzir resultados fecundos. Acredito que ela haverá de ter resultados efetivos. Deputado, em relação à saúde, 2 temas. A questão do Hospital do Sertão e também a realidade vivida por alguns órgãos na saúde de Campina Grande. O senhor foi inclusive a plenário esta semana. Me fale um pouco sobre isso. E como você, todos os amigos telespectadores na Paraíba sabem da importância. O primeiro tema que você propõe é uma proposta que eu tenho defendido juntamente com outros companheiros, entre os quais principalmente o deputado Hugo Mota, e que foi muito bem recolhida e acolhida pelo governador Ricardo Coutinho. Vocês sabem que hoje existe, tanto em Campina Grande como em João Pessoa, atendimentos através do trauma campinense e do trauma pessoense já no seu limite máximo.
Ou seja, por estarmos a receber, por estarmos a recepcionar as demandas que vêm do sertão e de outros municípios, de outros estados, já estamos chegando ao nosso limite máximo. A condição de bem atender já deixa de existir. O que eu defendia ainda no processo de disputa eleitoral? Aquilo que de fato é o mais compreensível, que o governo do estado também tem uma estrutura e a apresente aos municípios do sertão. Hoje você tem deslocamentos que são feitos por pessoas, muitas das vezes em uma situação precaríssima, com realidades que alcançam a sua saúde, efeitos de graves acidentes, que tem que fazer um deslocamento de 300, 400 quilômetros para Campina Grande ou até mesmo João Pessoa. Os investimentos que nós estamos propondo, através de emendas parlamentares individuais, principalmente daqueles que chegaram agora, entre os quais eu próprio me coloco, junto a uma contrapartida do governo do estado. Se nós tivermos essa unidade de atendimento emergencial na região do sertão, em muito estaremos atendendo aos sertanejos e também melhorando o próprio atendimento que é feito em Campina Grande e João Pessoa. Em relação à ACD, como também hoje tomei conhecimento sobre a suspensão dos atendimentos do ICAI e do CAS, é a falta de repasse por parte da gestão municipal de Campina Grande, que muito questionava as administrações anteriores, mas que hoje reflete claramente o seu descompasso. Além de ser uma atitude omissa, que denota desumanização de sua parte, insensibilidade de sua parte, acima de tudo, desrespeito para com criaturas, jovens, crianças que são portadores de deficiências. Há cerca de 15 dias, a suspensão se deu em relação à ACD. Agora, hoje mesmo, quando nós falávamos à tribuna, nos reportávamos a suspensão dos atendimentos, são mais de 400 atendimentos por mês do CAS e do ICAI. Espero e fiz esse apelo, inclusive com a presença de parlamentares que integram o grupo que hoje é governo em Campina, que repense a atual administração e volte a ter pelo menos um pingo de sensibilidade. Você está com a proposta que apresenta a dedução no imposto de renda relativa aos aluguéis. Eu queria que você explicasse. É semelhante ao que acontece com outros temas em relação ao imposto de renda, deputado? Pedagogicamente, didaticamente, é a mesma situação que hoje alcança e beneficia a todos nós quando deduzimos os nossos gastos com a educação dos nossos filhos e mesmo com atendimentos e serviços médicos ou odontológicos. O que nós estamos estendendo é para aquelas pessoas que, por não terem uma unidade habitacional própria, ou seja, pagarem um aluguel, também fazerem essa dedução no mesmo percentual que fazem para a educação e para a saúde no seu imposto de renda. Num ano tão difícil, mas não apenas aplicável para este ano e para o próximo ano de 2016, que eu acredito ser um ano de reinício de recuperação, essa proposta vem e atende, penso eu, aquilo que é plenamente compreensível e defensável. Nós falamos sobre educação, item básico e fundamental. Falamos sobre saúde da mesma forma e falamos sobre moradia. Nada mais justo, nada mais fundamentado do que também podermos estender àqueles que moram de aluguel o direito de poderem deduzir no seu imposto de renda no mesmo percentual este que é praticado na área de saúde e na área educacional. Apresentei essa proposta e, graças a Deus, tem tido uma grande acolhida pelos nossos pares. Deputado, o senhor é membro da CCJ, há pouco eu apresentava uma matéria sobre a redução da maioridade penal. Aliás, clima muito tenso na comissão sobre esse debate, deputado. Muito tensa, né? O ambiente muito tenso, porque é um assunto complexo, Napoleão. Eu assisti com as minhas próprias convicções. Estamos numa primeira etapa, há de ser dito aqui, que o que a Comissão de Constituição e Justiça, na qual eu tenho a honra de poder integrá-la na sua titularidade, o que nós estamos discutindo e provavelmente devemos ter definido esta semana é a admissibilidade. O próximo passo é a constituição, a formação de uma comissão especial, aí sim para nos determos a matéria no seu mérito. Eu tenho a minha posição, inclusive já a expus, sou pela admissibilidade, penso e identifico que a proposta através de emenda constitucional é plenamente aceitável, ela não desrespeita absolutamente a Constituição do nosso país. Estamos discutindo o mérito e eu me adianto a dizer a você e aos nossos telespectadores, eu tenho uma inclinação hoje, ainda não estou plenamente convicto se será esta a minha decisão final, mas a minha inclinação em
razão de todo esse cenário e por todos os fundamentos que essa tese sustenta e apresenta, pela diminuição da maioridade. Mas, claro, vamos ter essa comissão especial, vamos ter 40 sessões de longos debates até que todos nós cheguemos a uma convicção plena que seja a mais acertada. Deputado, para a gente fechar, a Semana Santa, para o senhor especial com o aniversário da deputada Nilda esta semana, e que mensagem o senhor levaria neste momento aos paraibanos? Primeiro, te agradecer, Napoleão, agradecer os gestos de carinho, todos aqueles que tiveram durante essa semana, precisamente no dia 30, segunda-feira, o afeto de transmitir o apreço, o abraço, o beijo afetuoso à deputada Nilda, minha mãe, figura muito carinhosa, símbolo de humildade e símbolo também de doação extremada aos que ela tanto quer bem. E aí não apenas familiares e amigos, mas a sociedade paraibana, e dizer que é um momento de fato de reflexão. Nós torcemos e oramos, meu querido Napoleão, meus queridos e queridas telespectadores, que esses 4 dias não sejam apenas 4 dias de um feriado, mas que nós mergulhemos na essência do significado que é a Semana Santa, que é a paixão de Cristo, que as dores lancinantes do Cristo Salvador teve para nos salvar, sirva como estímulo para que nós façamos de fato uma catarse, uma reflexão pessoal, interna, e busquemos melhorar perante ao nosso próximo, busquemos melhorar nas nossas atitudes, busquemos melhorar na sensibilidade dos nossos gestos, nos comportamentos humanos, nas relações interpessoais, conosco próprio. Eu penso que muito mais do que uma semana de dias sem atividades, nós devemos tornar esses 4 dias, dias que nos sirvam a reflexão efetivamente plena e profunda. Portanto, desejo a todos um momento de espiritualidade e que nós voltemos na segunda-feira muito mais espiritualizados e regozijados em Cristo por tê-lo como nosso Salvador. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho conosco aqui na TV Itararé. Um grande abraço e vamos estar vigilantes acompanhando o seu mandato, viu, deputado? E eu fico feliz, porque você de fato é um vigilante à altura, não apenas do exercício do nosso mandato, mas de todos aqueles que representam os interesses de Campina, do nosso estado. Eu renovo o meu compromisso contigo, renovo o compromisso com todos os telespectadores e telespectadoras de todas as emissoras que te têm como profissional gabaritado e qualificado para poder, no desempenho dessas atribuições, estar à altura dos votos de confiança, dos gestos de carinho que eu sempre recebo da população paraibana. Grande abraço, sempre muito grato. Aí, portanto, o deputado veneziano Vital do Rego, nessa entrevista especial conosco aqui no Direto de Brasília. E com ele a gente chega ao final da edição de hoje. A você o nosso muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Tô indo embora e não esqueça, é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado. Permaneça aqui na nossa TV Itararé e um excelente final de semana para todos vocês.